Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o spin-off da série The 100. Se você é fã da série The 100, assim como eu, provavelmente você já sabe que a sétima temporada, infelizmente, será a última temporada de The 100. Mas você pode ficar tranquilo, porque nós não vamos ficar sem nada desse universo. Nós vamos ter aí um spin-off que será produzido pelo mesmo produtor da série principal, o Jason Rothenberg. E até o momento, o que a gente já sabe sobre esse spin-off é que ele vai se passar 97 anos antes do apocalipse. Ou seja, esse spin-off ele vai acontecer exatamente no momento em que ocorre o apocalipse nuclear na Terra, e essa história promete acompanhar um grupo de sobreviventes que vai tentar aí então criar uma nova sociedade a partir de toda a destruição que ocorreu na Terra. A gente ainda não tem muitas informações sobre o spin-off, tudo que a gente sabe sobre ele é isso por enquanto. Ele ainda não tem uma data de estreia, ainda não tem também nem mesmo um nome oficial. Mas a gente já pode começar a especular e a imaginar um pouquinho do que pode acontecer nessa nova história. Bom, como é uma história que se passa exatamente no início do apocalipse, a gente já pode ter uma ideia de que a gente não vai acompanhar nem a história da Clark, nem a história de seus amigos. Muito provavelmente a gente vai ter personagens aí 100% novos nessa nova trama. Quer dizer, 100% não. Existe aí uma possibilidade, e não é nada muito impossível, de que a gente tenha pelo menos um personagem já conhecido nesse contexto. E esse personagem nada mais é do que a pessoa que simplesmente, basicamente, é responsável pelo apocalipse, que é a Becca, e também a Ali, né, que é aquela inteligência artificial que a Becca criou. A gente também não tem nenhuma notícia, nenhuma confirmação sobre a participação da atriz nesse spin-off, mas é bastante plausível que a gente possa ter, se não, algumas cenas, ou até mesmo um certo protagonismo dela nessa história. Tudo que a gente sabe é que a gente vai acompanhar esses sobreviventes, porém a gente não sabe quem são esses sobreviventes. Bom, então a partir disso a gente já pode começar a pensar aí em algumas possibilidades para essa história. Bom, uma coisa, fato, é que eu sempre tive curiosidade de saber um pouco mais sobre como foi toda a criação dos Grounders, como foi que eles criaram a cultura própria deles. Eles têm toda uma linguagem própria, um jeito de falar diferente, eles têm a cultura deles que é totalmente diferente daquela sociedade da época, que era uma sociedade baseada em tecnologia, que era uma sociedade baseada na ciência. É óbvio que o apocalipse em si, ele tem bastante responsabilidade pelo que aconteceu com eles depois, né? O fato deles não terem ali à disposição tecnologia, o fato deles não terem ali à sua disposição muitas coisas que o mundo já tinha naquele tempo. Nesse spin-off a gente vai ter a oportunidade, muito provavelmente, de seguir esses primeiros Grounders, essas primeiras pessoas ali que começaram a seguir a Becca. Essa é uma possibilidade bastante plausível, e eu acho que se o Jason seguir o mesmo caminho que ele seguiu em The 100, a gente tem uma possibilidade de ter uma série muito boa, já que também vai ser uma série baseada em sobrevivência, que é a premissa principal de The 100, que é uma das coisas que fez muitas pessoas gostarem da série. É um tema bastante interessante, é um tema que envolve a questão de você lutar contra você mesmo, de você ter que estar sempre dividido entre o que é certo fazer e o que é necessário fazer para a sua sobrevivência. Então, se o Jason conseguir seguir novamente essa fórmula, a série eu acredito que tem uma grande possibilidade de ser um sucesso, pelo menos com aquelas pessoas que já são fãs. Mas além da história dos Grounders, né, como a sinopse ela não deixou exatamente claro quem são esses sobreviventes, que grupo de sobreviventes são esses, existe também uma possibilidade, por que não, da gente acompanhar, quem sabe, um grupo de sobreviventes na Arca, né? Já que a gente teve os sobreviventes na Terra e a gente também teve os sobreviventes que foram para a Arca. Também uma possibilidade da gente começar a entender um pouco melhor como foi que esse povo conseguiu sobreviver todo esse tempo ali com poucos recursos, enfim, com bastantes conflitos que aconteceram entre eles. Então, é uma possibilidade também interessante da gente acompanhar como foi que a Arca conseguiu prosperar ali fora da Terra. Porém, eu acredito que seria bem mais interessante e a gente teria muito mais possibilidades se a gente pudesse acompanhar um grupo na Terra e não na Arca, né? Já que a série principal, ela começa acompanhando justamente o povo que está na Arca. Então,
eu acho que seria mais interessante a partir de agora a gente acompanhar, por que não, os Groundeds, né? Por que não um grupo sobrevivente na Terra, para a gente poder entender um pouco melhor como foi que funcionou todo esse processo deles de sobrevivência por todos esses anos. Além dos Groundeds, a gente tem também um outro grupo de pessoas que também pode ser o possível alvo dessa série spin-off, que são, por que não, os Homens das Montanhas. A gente também sabe mais ou menos como foi que eles conseguiram sobreviver ali por aquele tempo, né? Eles conseguiram entrar ali naquele bunker e tudo mais. Porém, a gente não tem exatamente muitas informações de como aquelas pessoas foram para lá, como eles sabiam que algo ia acontecer na Terra, se é que eles sabiam que havia um apocalipse iminente, e eles conseguissem fugir a tempo, né, e se esconder ali naquele lugar com recursos suficientes para eles poderem sobreviver. Então essa poderia ser uma outra vertente da série, uma outra possibilidade. Eu ainda continuo apostando nos Groundeds, eu ainda acho que é uma aposta mais assertiva a série seguir esse grupo de sobreviventes, apesar de que uma possibilidade, na verdade, não exclui totalmente a outra. Ao mesmo tempo que a gente pode acompanhar os Groundeds ali na Terra, a gente também pode, por que não, acompanhar o que aconteceu com os Homens das Montanhas e até mesmo ter um pouquinho ali de alguma noção do que aconteceu com o povo na Arca. Além dessas possibilidades, existe também uma outra possibilidade de, por que não, o Jason inovar totalmente dentro do universo de The 100 e acabar seguindo um outro tipo de grupo. Pode ser que a série ela acabe abordando, né, a sobrevivência de outras pessoas que não tem nada a ver com os Groundeds, que não tem nada a ver com tudo aquilo que a gente já conhece do universo da série, e talvez ele aposte aí em algo um pouco diferente. Talvez ele aposte em abordar uma história de sobreviventes, talvez em um outro país, talvez em uma outra localidade, totalmente diferente dessa que a gente já conhece. Porém, eu ainda acho que é muito melhor abordar uma história dos Groundeds, que já é uma história um pouco familiar de quem é fã, e querendo ou não, é uma história que deixa muita gente curiosa, que faz a gente se perguntar o porquê que eles seguiram aquele caminho, enfim. Tem muitas coisas que podem ser abordadas nessa série, e se o Jason conseguir fazer o bom trabalho que ele fez ao adaptar a história dos livros para a série, nesse spin-off, eu acredito que esse spin-off tem grandes chances de ser sucesso também. Bom, essas são as possibilidades que eu pensei aqui para esse spin-off. Eu tô aguardando demais a 7ª temporada, eu também tô aguardando demais para saber um pouco mais sobre essa história. Eu espero que logo logo a gente tenha mais notícias, a gente tenha novidades sobre um pouco mais desse enredo dessa nova série, desses novos personagens, que a gente vai acompanhar com certeza. Se você é fã, eu tenho certeza de que você vai acompanhar também. E logo logo que a gente tiver novas notícias, assim que a gente tiver novidades sobre esse spin-off, eu trago para vocês aqui no canal. E só para reiterar um vídeo anterior que eu postei falando sobre o final da série, né, sobre a 7ª temporada, se a 7ª temporada seria realmente a última temporada da série. Quando eu postei aquele vídeo, a gente ainda não tinha certeza de que a 7ª temporada seria a última, né? Porém, logo depois aí, todos nós ficamos sabendo que a 7ª temporada, infelizmente, vai ser a última temporada de The 100. Bom, pessoal, o vídeo era esse para a gente conversar um pouquinho sobre as possibilidades do que pode ou o que não pode acontecer nesse spin-off de The 100. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você espera desse spin-off, se você vai acompanhar, se você tem alguma teoria de quem serão esses novos personagens, que tipo de história o Jason vai abordar nesse spin-off. Pode deixar aqui nos comentários e a gente conversa um pouco mais ali. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para você poder receber as notificações quando tiver vídeo novo por aqui. Clica também no joinha caso você tenha gostado desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Agradeço por você assistir e tchau!